tortura familiar, assassinato e canibalismo. Esses são alguns dos motivos do porquê Granny não é um simples jogo de terror. E aí, Granny é um jogo que fez parte da infância de muitas pessoas e inclusive pode ter sido parte da sua. Porém, o jogo caiu no esquecimento. Só que do nada eu vejo o jogo voltando com hype, com a comunidade e com streamers, por exemplo. E eu quis saber a lore do jogo, sabe? A história. Só que eu tive que jogar os 3 jogos seguidos, o que não é coisa fácil. Porém deu certo e eu consegui fazer uma lore. Lembrando que eu fiz pela minha percepção, então pode ter alguns furos. Se tiver, comenta aí. Mas bora lá. Bom, para começar a história, a família da Granny era uma família normal, com a Granny, o Grandpa, a Angeline, que é filha da Granny, e a Slendrina, que é filha da Angeline. Para ter Slendrina, a Angeline casou-se com Slenderman. Porém não foi nada fácil, porque a Angeline teve Slendrina em um asilo, como podemos ver nesse vídeo de Slendrina de Asylum. Como o estado mental dela já não era bom, ela descontava toda a raiva dela no Slenderman e na Slendrina. Eram poucos dias que ela estava bem-humorada. Assim, o único refúgio de Slendrina era seu ursinho, que sempre estava com ela. Ela não largava do ursinho dela nem na escola. Como conseguimos ver em School of Slendrina, temos o ursinho lá, porém ela provavelmente sofria muito bullying por ele, e por isso, por conta de tanto bullying, ela parou de ir para a escola. Porém ela não se esqueceu de todo o sofrimento que ela tinha lá. Guardem isso porque depois vai ser importante. Continuando, em uma das cartas de Slendrina que conseguimos ver em um dos jogos dela, temos aqui uma mensagem de um diário dela, que fala que ela foi com os pais dela para um parque e o céu estava muito bonito. Porém, quando eles foram jantar em casa, a comida estava com gosto estranho, meio azedo, e o pai dela foi pro quarto, ele começou a passar muito mal. O que dá a entender é que a Angeline tentou envenenar a Slendrina e o Slenderman, porém a Slendrina sobreviveu. Já o Slenderman não teve o mesmo final. Angeline, vendo que não conseguiu matar a Slendrina, arrumou algum outro jeito que não é falado no game. Porém, aos 14 anos, Slendrina morre. Antes de morrer, Slendrina deixou seu ursinho e também deixou seu filho, que conseguimos ver no jogo 2. Porém, isso ainda é outra parte. E assim Slendrina começou a assombrar vários lugares, como um cemitério, que conseguimos ver sua cova, onde ela morreu. Depois um porão, que pode ser a da antiga casa dela. Temos também a própria casa dela, que é uma mansão. E depois, o mais importante desses lugares que ela assombrou é a escola dela, que eu tinha falado para vocês guardarem. Porque no jogo da escola nós temos que achar seus livros perdidos para no final liberarmos um ursinho, que é o ursinho dela. Quando nós liberamos ele, a Slendrina aparece e aí ela deixa uma foto pra gente, que tem toda a sala dela. Porém, todos os alunos estão riscados, inclusive ela, e o único rosto que aparece é o da professora dela. Isso porque ela, já como fantasma, começou a controlar a professora e ela matou todos os alunos que faziam bullying com ela como vingança. E bom, toda a sala fazia isso com ela, então todos da sala dela morreram. Quando pegamos o ursinho dela no jogo da escola, ela nos joga da escada, mas simplesmente aparece e não nos ataca. No jogo da casa da Slendrina, temos que achar 8 partes de uma chave para liberar uma sala onde tem um baú. Quando tentamos abrir ele, achamos 3 crânios humanos e uma imagem. Quando vemos ela, é Angeline, Slenderman e Slendrina na foto. E quando menos esperamos, viramos pro lado e achamos ela, a Slendrina e o Slenderman, o que dá a entender que eles ficaram em paz entre a família. Mas pouco tempo depois descobriram que a Angeline envenenou o Slenderman e a Slendrina, então ela voltou pro mesmo asilo de antes. E ao mesmo tempo que a Angeline estava no asilo e a Slendrina estava assombrando vários lugares, o espírito de Slenderman e o filho da Slendrina estavam em um outro lugar, que era mesmo a casa da Slendrina. Um fato interessante é que o filho da Slendrina era filho dela e de Nosferatu, que é um vampiro.
Pouco se sabe dele no jogo, porque ele é citado poucas vezes, apenas sabemos que ele é o pai do filho da Slendrina. Granny ficou sabendo desses acontecimentos, então ela foi lá e conseguiu chamar a alma da Slendrina para casa dela com o Grandpa, que era o seu marido. O mesmo jogador que foi nos outros lugares, como a escola e a casa da Slendrina, era um investigador e agora estava indo para a casa da Granny. Ele entra, vê que o portão estava aberto, porém quando ele se adentra realmente na casa, o portão se fecha. Ele continua andando até a porta, até que ele olha para o lado e o Grandpa está com uma espingarda esperando ele para atirar. O Grandpa acerta o tiro, porém não consegue matar ele. Ele apenas fica machucado. Quando ele acorda, ele está preso em uma cela e percebe que a chave da cela está fora. E como a porta é feita de barras, ele consegue pegar a chave. Quando ele sai, ele se depara com um lugar que apresenta muita hostilidade, como o Grandpa com uma espingarda, já falado antes, a Granny com um bastão e a Slendrina, que se ele olhar para ela, ela consegue possuí-lo. Sem contar um robô da casa que avisa quando ele está se mexendo e um corvo que a qualquer momento pode bicar ele. E não seria qualquer bicada, já que podemos ver que o seu bico é muito fino, ou seja, muito afiado. O seu único armamento é um estilingue, porém ele não é muito eficaz, pois quando ele atira em algum dos inimigos, eles apenas morrem por um tempo. Isso porque a Granny e o Grandpa têm uma maldição, que eles não morrem, e o corpo deles já está em decomposição, por isso a cor amarronzada. Mas depois desses acontecimentos, o jogador consegue escapar, e assim damos entrada para o jogo 2. Entre o jogo 2 e o jogo 3, a Granny conseguiu pegar o filho da Slendrina para ficar lá e cuidarem dele. Slendrina também nesse jogo não ataca o jogador, talvez ela tenha lembrado que ele estava na escola, na casa dela e em alguns outros lugares e por isso não quis atacar ele, sabendo que ele não queria fazer mal a ninguém. E agora também a casa estava mais isolada que antes, pois antes a casa ficava em uma vizinhança. Agora não conseguimos saber onde é, mas sabemos que é bem afastado. Granny e Grandpa adotaram um hobby de capturar pessoas e torturá-las, pois no terceiro jogo, como eu já havia explicado, foi um investigador que entrou lá. Agora, como conseguimos ver na cutscene do jogo 2, Granny atordoa o jogador e o leva para casa. Lá, ele tenta achar alguma forma de escapar da casa. E, bom, no final real nós conseguimos. Porém, esse jogo tem um detalhe, que é o filho da Slendrina. Ele, por algum motivo diferente da mãe, ataca o jogador. E só existem dois jeitos de parar ele. A primeira é dando carne para ele e a segunda é o matando. Quando matamos ele, Slendrina fica com os olhos vermelhos e nos observa. O filho da Slendrina geme de dor, e o Grandpa e a Granny ficam com os olhos vermelhos junto com a Slendrina. Porém o diferencial é que ele nos caça. Agora chegamos ao jogo 1, que é o jogo mais complexo da Granny. O Grandpa por algum motivo não aparece, ele pode ter morrido entre o jogo 2 e o jogo 1. O filho de Slendrina também não aparece. Porém, Granny acorrentou sua filha Angeline, que tinha ficado no asilo. Nós liberamos ela, colocando um livro na sala onde ela fica. Ela, com suas últimas forças, se rasteja até um quarto e libera uma chave, que é a chave da aranha. Lá conseguimos ver uma aranha com a cabeça da Angeline. Os lugares que a Angeline fica são lugares muito bem escondidos. Provavelmente Granny não queria que ninguém soubesse onde ela estava e que ela não fizesse mais nenhum mal à família. Como no jogo 3 temos o ursinho da Slendrina, que se colocarmos em um berço, ela aparece, provavelmente relembrando de quando ela estava viva e gostava muito dele. Aqui, a casa da Granny fica mais longe que todos os jogos. Podemos ver na cutscene do começo que ela fica em uma floresta, como podemos ver pelas árvores. Temos também relatos das últimas vítimas que Granny capturou. Por exemplo, esta carta que diz: "Este é meu 5º dia nesta casa. Ela me persegue para onde eu vou. Estou completamente ferido, meu corpo dói. Eu só me lembro de estar dirigindo quando de repente meu carro quebrou.
Fui verificar qual era o problema, quando algo bateu na minha cabeça. Eu consegui abrir 2 fechaduras na porta da frente, mas por que ela faz isso? Espero que ninguém passe pela experiência que estou passando. Saiba que ela é louca, ela esconde coisas dentro das frutas. A pessoa que escreveu essa carta infelizmente não teve o mesmo destino que o nosso jogador, pois conseguimos ver lá embaixo um esqueleto humano. Além das várias mensagens escritas com sangue, os dentes da Granny estão ensanguentados. Ela era canibal e comia suas vítimas. Porém, o jogador conseguiu escapar da casa dela, e assim acabamos a franquia, pois ainda não temos nenhum jogo. Porém, aonde estamos, Granny não capturou mais ninguém. Ela provavelmente morreu. E assim se encerra a história de Granny. Eu sinceramente gostei muito da lore, mesmo que não seja muito explícita e foi difícil de fazer, eu até que gostei, ficou bem certinho. Se tiver alguma coisa errada, algum furo, você comenta aí nos comentários. Mas é isso, né? E cara, você pode se inscrever, curtir e dar pelo menos um comentário, porque isso vai me ajudar muito e me induzir a fazer mais vídeos como esse. Falou!